Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Hoje nós estamos no nosso terceiro vídeo sobre a nossa série que pensamos em fazer sobre os dogmas marianos. Hoje nós iremos falar sobre a virgindade perpétua de Maria. Como diz as Sagradas Escrituras, em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Como diz o próprio Evangelho de Mateus, citando a versão dos 70, citando o profeta Isaías, né? Ele nos diz, nascido de uma virgem, né? Justamente essa era a profecia, para formar um corpo, isto é, para se tornar humano. Deus quis a livre cooperação de uma mulher, de uma criatura, isto é, de uma virgem. É justamente sobre ela que nós iremos falar, a Virgem Santíssima de Nazaré. Como dizia Santo Irineu, aquilo que a Virgem Eva ligou pela sua incredulidade, a Virgem Maria desligou pela sua fé. Deus que não precisa de nós, Deus que não precisava de uma mulher, Deus que não precisava de Maria, mas Ele quis precisar. Assim como não precisava de Moisés para libertar o povo das mãos do faraó, mas quis precisar. Assim como não precisava de Paulo para poder levar o Evangelho aos pagãos, aos judeus, aos gentios, mas quis precisar. Então foi Deus que optou por precisar, por contar com a colaboração humana. E justamente Maria, ela foi instrumento de Deus e Deus quis contar com a sua livre cooperação. E é justamente o que ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua palavra. Maria deu seu fiat, né? Seu faça-se. Assim como Deus, lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, quando Deus criou o mundo, né? Fez o seu fiat, né? Faça-se a luz, faça isso, faça aquilo. Maria também aqui, para uma realização de uma nova criação. O homem nascido da terra é terrestre, o homem nascido do céu é celeste. Para Deus construir essa nova criatura, essa nova criatura a partir do seu Filho Jesus Cristo, que é o homem, imagem do homem celeste, que é o próprio homem celeste, Maria vai dar seu fiat, seu faça-se, faça-se em mim. E é justamente ela, como terra virgem, que produz muito e produz justamente o maior fruto da redenção. Eva trouxe para o homem o fruto da perdição, o fruto proibido. Maria trouxe para o mundo o fruto da redenção, o fruto bendito, que é o próprio Filho de Deus, que tornou-se causa de salvação para toda a humanidade. Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele precisou de uma porta para entrar. Ele quis precisar de uma porta para entrar. E essa porta foi o seio de uma virgem pura, santa, imaculada, que por obra do Espírito Santo se entregou inteiramente na mão de Deus. E Deus fez grandes coisas ao seu favor, como a própria Maria diz no Evangelho de São Lucas. Então, justamente sobre isso, sobre essa virgindade perpétua de Maria que nós iremos falar. Como diz Santo Agostinho, aquele que o mundo não pôde conter, ela trouxe em seu seio, né? E Santo Agostinho diz mais: Maria, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Paulo nos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e que por um só homem veio a redenção do nosso pecado. E é justamente isso. Mas se olharmos a cronologia de como o pecado entrou no mundo, lá no livro do Gênesis, nós vamos ver que existiu uma participação fundamental de uma mulher, Eva. Ela primeiro comeu do fruto proibido, depois levou a Adão. Foi seduzida pela voz de um anjo decaído, Satanás, e levou o homem a pecar. Nesse sentido, o pecado de Eva recaiu todo sobre as costas de Adão, que consentiu. Na pedagogia de Deus, para salvar a humanidade, entra em cena mais uma vez um homem e uma mulher. Ao contrário de Eva, obediente a Satanás, a mulher foi fiel e obediente a Deus, Maria, a Virgem Maria, e deu seu sim. E nesse sentido, as graças de Cristo recaiu também sobre Maria. Por isso que o anjo diz que ela é cheia da graça, repleta, plena do Espírito Santo. Santo Irineu, um dos pais da igreja, que lutou contra as heresias, justamente no seu livro Contra as Heresias, ele diz, comparando Eva com Maria: Maria tornou-se a mãe dos viventes. Eva, a mãe da humanidade decaída, ferida pelo pecado.
Maria tornou-se a mãe da humanidade redimida. Diz mais, que por Eva veio a morte, por Maria veio a vida. Quem é a vida? Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então por Maria veio a vida, que é o próprio Cristo. Ele diz mais ainda, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência da Virgem Maria. Então a grande importância desse dogma, falando agora especificamente do dogma mariano, da virgindade perpétua, funda-se justamente naquilo que nós cremos acerca do próprio Filho de Deus. Que ele não nasceu de um sêmen humano, não nasceu da vontade humana, mas foi puramente da vontade divina. Nasceu por obra do Espírito Santo. Ela é virgem, a Virgem Maria, como nós rezamos no nosso credo apostólico, né? Nasceu da Virgem Maria. Aqui, esse virgem é justamente a sempre virgem. Então, a primeira coisa fundamental no dogma é justamente falar que Jesus Cristo, ele não é simplesmente filho de uma pessoa humana, né? Não nasceu da vontade humana, mas puramente da vontade divina, da intervenção divina, do desejo de Deus de restaurar a humanidade. Essa verdade da nossa fé, o dogma da virgindade perpétua de Maria, sempre foi alvo de incompreensões, falta de fé, oposições e zombaria. De um lado nós temos os judeus, que nunca acreditaram na concepção virginal de Jesus no seio da Virgem Maria. Diziam que isso era uma farsa da Igreja Romana, criado pela Igreja Romana. Então Jesus, para eles, nunca foi gerado pelo Espírito Santo, de forma milagrosa. De um outro lado nós temos os pagãos e também os ateus, que diziam que isso era mito da Igreja Romana, que diziam que isso era sem precedentes históricos, pela sua falta de fé e incompreensão. E no centro da discussão, hoje, mais recente, nós temos aí o protestantismo e também o catolicismo. A Igreja Católica que acredita na virgindade perene, perpétua de Maria, antes, durante e depois do parto. Os evangélicos até acreditam na virgindade de Maria antes do parto, mas não depois do parto, contrariando até os próprios pais da igreja. Então, a grande dúvida dos evangélicos, dos protestantes, é justamente porque eles leem as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo 13, 55, onde fala dos irmãos de Jesus, eles acreditam que aqueles sejam filhos de Maria. Mas a Sagrada Escritura nunca fala dos filhos de Maria, ela fala dos irmãos de Jesus. Em Mateus capítulo 13, 55, também fala isso no Evangelho de Marcos e também em Atos dos Apóstolos. Mas a igreja nunca leu assim as Sagradas Escrituras. Ela tem uma outra maneira de interpretar esses textos, que nós não iremos discutir hoje aqui nesse vídeo. Nós queremos apenas falar hoje sobre a beleza desse dogma. Nós iremos fazer um outro vídeo para responder essas grandes questões polêmicas sobre os supostos filhos de Maria, os irmãos de Jesus. Aqui nós iremos nos ficar apenas no dogma da virgindade perpétua. Prometemos um outro vídeo. Então, os evangélicos, eles contestam a virgindade perene, perpétua de Maria, contrariando, como já falei, os próprios pais da igreja. Os primeiros cristãos sempre acreditaram. Então, esse dogma da igreja não foi ontem, não surgiu ontem, mas desde sempre os cristãos acreditaram na virgindade perpétua de Maria. Foi assim que a igreja sempre leu, durante os seus 2000 anos de história, sempre leu as Sagradas Escrituras. Iluminado pelas Sagradas Escrituras, que sempre proclamaram esse dogma. Os primeiros cristãos chamavam Maria de Aei Parthenos, uma palavra grega que significa justamente isso, sempre virgem. Eu trouxe aqui algumas frases de alguns padres da igreja, alguns santos pais da igreja. Por exemplo, nós temos aqui a frase do nosso querido Santo Inácio de Antioquia, que ele diz: o príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás, né? Satanás. Jesus mesmo disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, o príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que ignorou a morte do Senhor. 3 mistérios preeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Então, 3 mistérios preeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Agora, Santo Agostinho que diz: Cristo nasceu com efeito da mãe, que, embora sem contato com o varão, concebeu intacta. Sempre intacta permaneceu. Concebeu virgem, dando à luz virgem. Virgem morrendo, embora fosse desposada com um carpinteiro, extinguiu todo orgulho da nobreza carnal. Uma outra frase de Santo Agostinho: uma virgem concebeu,
Virgem leva o fruto, uma virgem dá luz, permaneceu perpetuamente virgem. Vou falar agora uma frase de São João Crisóstomo, pai da igreja. Virgem que permaneceu virgem, mesmo sendo verdadeiramente mãe. Uma outra frase, São Gregório Magno. Virgem que dá luz, enquanto dava luz, duplicava a sua virgindade. Então, se você não acredita nos pais da igreja, se você não acredita nos primeiros cristãos, se você não acredita nos mártires da igreja, mas você que acredita em Lutero, em Calvino, Lutero diz o seguinte: o Filho de Deus fez-se homem, de modo a ser concebido do Espírito Santo, sem concurso de varão, e a nascer de Maria, pura, santa e sempre virgem. Então aqui nós temos a frase de Lutero. Só aqui nesse texto ele confessa 2 dogmas católicos: pura, santa, Imaculada Conceição e sempre virgem. Então a igreja, refletindo sobre esses grandes santos da igreja, os grandes pais da igreja, os primeiros mártires, os primeiros cristãos que já proclamavam Maria como a ei parteno, a sempre virgem, chegou um dado momento da história que ela proclamou solenemente no Concílio Regional de Latrão em 649. Proclamou o dogma da virgindade perpétua de Maria. Que esse dogma, gente, é uma expressão. Falar do dogma da virgindade perpétua de Maria, essa virgindade de Maria, é uma expressão da sua total entrega ao projeto de Deus, tanto dela como de São José. Então a igreja sempre viu aqui no dogma da virgindade perpétua de Maria essa inteireza, essa total entrega ao projeto. Maria que extinguiu todo o orgulho, todo o desejo e se entregou inteiramente ao projeto de Deus. Mas para você que não acredita na virgindade perpétua de Maria, também não deveria acreditar na concepção virginal de Jesus por obra do Espírito Santo. Porque o milagre maior não é ela permanecer virgem. O grande milagre, o primeiro milagre maior, foi justamente ela conceber do Espírito Santo, sem a participação humana. Isso que a ciência não consegue explicar. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro refletindo sobre o dogma, os aspectos belíssimos desse dogma. Mas gostaria de citar apenas um documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, no número 63, que diz que Maria é ao mesmo tempo virgem, por ser figura mais perfeita realização da igreja. Então, aqui, esse dogma, ele nos diz como a igreja deve ser. Assim como Maria foi virgem, pura, santa, essa total entrega ao projeto de Deus, que se reservou, que se entregou inteiramente, somente a Deus, ao projeto, sendo virgem, que espera ao noivo, que se doa ao noivo, de total inteireza ao noivo. Assim também deve ser a igreja. Ela, como tipos da igreja, como protótipo da igreja, nos ensina, através desse dogma, como a igreja deve ser. Deve ser virgem, que se reserva inteiramente ao seu noivo, que se entrega inteiramente ao seu noivo, que é o Cristo.